Vamos falar um pouco sobre o que não é constelação? Se você não me conhece, eu sou Caterine Ribeiro, sou consteladora sistêmica e também mentora de um treinamento de prosperidade chamado Treinamento Prosperidade Sustentável. Na descrição do vídeo tem link para esses serviços que eu presto. Vamos falar um pouquinho sobre o que não é constelação. Constelação não é religião. Constelação não é ciência. Constelação não é psicoterapia. Constelação não é oráculo. Muito se fala hoje em dia na internet de que constelação é pseudociência. Constelação nem quer ser ciência, né? Ciência é algo em que as pessoas têm um padrão, né? E começam a estudar aquele desvio padrão, a refutar aquilo que é falado, né? Tem critérios de inclusão, de exclusão, aquilo tem que ser estudado sistematicamente, metodologicamente, para que tenha resultados em percentuais, por exemplo. A constelação, ela é um resultado empírico. O Bert Hellinger era padre, sim, mas ele foi um cara que ele estudou bastante, ele estudou muitos anos, ele estudou psicanálise, ele estudou psicodrama com Jacó Levi Moreno, que é o criador do psicodrama, né? Ele estudou psicologia do script, psicologia primal, ele era psicopedagogo, então ele era um cara ferramentado, né? Se a gente pensar que psicanálise também não é ciência, né? O que é ciência? A psicologia cognitiva, a neuropsicologia, né? Psicologia cognitivo-comportamental, a análise junguiana, a análise tradicional não é ciência, né? Como se fosse uma filosofia. E as constelações sistêmicas, eu entendo, Caterine Ribeiro, eu vejo como uma filosofia de vida. Por quê? Porque o Bert Hellinger, através da experiência de vida dele, ele trabalhou muitos anos como diretor numa escola, numa tribo Zulu. Ele começou a ver, através de milhões de constelação que ele fez, né? Ele começou a ver que existia padrões que precisava ficar em ordem para que a vida da pessoa começasse a fluir. E se você estudar profundamente sobre esses padrões, você vai perceber que é pura biologia, de lei biológica. Eu vou dar um exemplo, tá? Numa das 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento, o equilíbrio, a hierarquia, vamos supor que a gente está lá no tempo das cavernas. Não tem nem linguagem verbal, talvez. Vamos considerar que tenha, mas não tem linguagem escrita. O ensinamento é passado da geração anterior para a geração mais nova. Então, quem é mais velho sabe mais. Se eu não respeitar essa hierarquia, eu não sobreviverei. Porque se uma pessoa mais velha chegar para mim e falar assim, olha, tá vendo aquela frutinha bonitinha, vermelhinha, gostosinha? Se você comer, você vai morrer. Se eu não respeitar esse conhecimento que essa pessoa mais velha tem, e eu comer, eu vou morrer, né? Então, com a obediência dessa ordem, dessa hierarquia, por exemplo, é que a espécie pôde se perpetuar. Aqueles que respeitavam o que eles ouviam dos mais velhos ficaram, os que desrespeitavam não, né? Você tinha 14 anos, teu pai falava assim, ó, não sai da caverna de noite que o monstro vai te comer. Se você saísse, você não ia voltar para contar a história. Então você obedecia. Antigamente acho que não tinha nem essa instituição chamada pai e mãe, né? Na época das cavernas. Então esse é um exemplo. Do mesmo modo que quando se saía para caçar comida, quem tinha o poder de força, de ação, eram as pessoas mais jovens e mais fortes. Mas as mais velhas eram os mentores para caçada. Era o mais velho que sabia onde tem a zebra mais gostosa, onde a gente pode ir, que a gente vai caçar um búfalo, mas a gente não vai ser atacado por um tigre. E aí o mais novo ia e executava. E quando se voltava para comer, aquilo que o mais novo caçou era dividido igualitariamente. Em algumas tribos, os mais velhos tinham até direito, sei lá,
a coxa do frango, né? Então, você percebe que essas leis são biológicas. Elas não foram inventadas, elas não são criadas por causa da religião. As pessoas confundem muito, porque na Bíblia está honrar pai e mãe, e aí acham que o Bert Hellinger tirou isso da Bíblia. E não, você percebeu de onde saiu? É da biologia. Porque se eu não ouvir o que meu pai tem para me dizer com a sabedoria que ele tem, eu vou me dar mal. Do mesmo modo que nós só evoluímos enquanto seres humanos, se hoje eu estou aqui gravando na frente do meu aparelhinho de celular, levando uma mensagem para tantas pessoas, é porque todas as pessoas que vieram antes de mim fizeram um pouco diferente dos anteriores. Se eu seguisse exatamente o que meu pai e a minha mãe fizeram e falaram, eu não ia ser psicóloga, meu irmão não ia ser advogado, meu irmão não ia ser engenheiro, eles iam ser comerciantes, por exemplo. Isso acontece com todo mundo. Só que existe também a boa consciência, que o Bert Hellinger chama, né, de boa consciência e má consciência. E quando a gente faz um pouco diferente, a gente fica meio angustiado. Então, às vezes a pessoa tem uma angústia que ela não sabe de onde é porque ela está fazendo diferente do que os ancestrais vieram. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de pertencimento. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver em grupo. Se nós não tivéssemos vivido em grupo naquela época, nós não estaríamos aqui para contar a história. Mas o saudável é fazer diferente, para que a gente possa mudando, mudando para as futuras gerações, abrindo caminho para as futuras gerações. Eu nasci nos anos 70, nos anos 70 não tinha internet, né, gente? Era telefone discado. E tinha um desenho que chamava Os Jetsons, em que o personagem principal, que era o Jetson, ele fazia videoconferência com o chefe dele, pelo WhatsApp, por exemplo. Pra gente isso era assim, era muito no futuro, era muito improvável as coisas que apareciam naquele desenho, e a gente vive basicamente a maioria a gente só não mora no espaço, não anda de nave, mas a gente vive muitas coisas do que aparecia naquele desenho, e era muito improvável nos anos 70. Mas teve alguém, teve um visionário lá, que viu aquilo, e teve pessoas que trabalharam fazendo diferente do que os seus ancestrais, para poder, hoje, a gente, em 2022, ter toda a tecnologia que a gente tem, e daqui 20 anos essa tecnologia vai estar totalmente obsoleta, né? Então, a constelação sistêmica não é uma ciência, mas ela tem esses princípios biológicos, percebe? E também não é um oráculo. Muitas pessoas que não conhecem a técnica de constelação, que não entendem que ela é baseada nessas leis biológicas e que um constelador vai olhar para o seu sistema e te mostrar o que está em ordem, o que está em desordem, para que você possa colocar em ordem e seguir em direção ao mais e começar a destravar algumas coisas. Tem pessoas que acreditam que a constelação é um oráculo. Então ela vai vir na constelação, ela vai falar assim, vai sair se ele gosta de mim? Ela acha que a constelação vai mostrar para ela o que o outro pensa. Uma pessoa dessa, ela não está protagonizando a vida dela. Ela não está ciente de que tudo na vida são escolhas que ela fez, e ela faz, e ela vai continuar fazendo. Que o outro não tem nada a ver com isso. Que a partir do momento que ela muda a forma como ela interage com ela mesma e com o meio, o outro muda na relação com ela, né? As pessoas mudam quando a gente muda. A gente não, se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico assim. Se você é uma pessoa muito reativa, que sempre que o seu marido ou sua esposa fala com você, você grita, esse marido e essa esposa, ele já sabe, ele já tem um script na cabeça dele. Ele sabe que sempre que ele falar com você tal coisa, você vai gritar. E um dia, surpreendentemente, depois de uma sessão de constelação, ou depois da sua terapia semanal, você deixou de ser reativo e reativa, e essa pessoa fala alguma coisa para você, e você responde docemente, se posicionando como você pensa e como você sente. Essa pessoa, ela não tem mais justificativa para agir como ela agia até então, quando você gritava. Ela precisa agir diferente, porque você está agindo diferente. Então ela precisa equilibrar.
Isso. Então você responde suavemente, se coloca tranquilamente, essa pessoa vai responder suavemente e se colocar tranquilamente para você. Pode ser que nas primeiras vezes ela ainda esteja com o botão do reativo desligado, mas depois certamente ela vai mudar. Então, gente, constelação não é adivinhação, não é oráculo, não é terapia. Não pense que você fez uma sessão de constelação, que você é uma pessoa terapeutizada. A sua terapia semanal, eu falo muito isso, principalmente eu pego muita dinâmica de codependência. Muitas, assim, acho que, sei lá, de cada 10 pessoas que eu constelo, 9 tem dinâmica de codependência. A codependência é um modo de viver a vida, que você precisa trabalhar na sua terapia. Tem pessoas que eu atendo e falo, olha, faz uma TCC, faz uma terapia comportamental cognitiva, porque isso vai te ajudar no teu dia a dia. Você tem déficit de atenção? Vai para a cognitiva. Tem pessoas que têm outros tipos de problemas, vai fazer uma análise. Eu costumo indicar, assim, qual é a terapia mais indicada para essa pessoa fazer, né? Quando a pessoa não vem ainda terapeutizada, ela ainda não faz terapia. Então a constelação não é só terapia. Eu constelo a cada 15 dias. Constelação não é para ficar fazendo toda hora. Constelação a gente faz quando a gente tem uma demanda. Ou você faz uma vez, você vai fazer a sua primeira constelação uma vez na vida, a gente juntos arruma seu tema aqui na nossa conversa, na nossa anamnese, e depois você só vem constelar se surgir uma demanda muito pontual para você, sei lá, você começou a ter problemas, você veio, constelou sua vida afetiva, a gente fez aquele constelação zona, e daqui 3 meses você começou a ter problema no seu trabalho com seu chefe. Se não, não é para ficar fazendo toda hora, porque perde a força, tá? Então, para terminar, que sempre os vídeos alongam, né? Constelação não é religião, constelação não é ciência, constelação não é adivinhação, constelação não tem nada a ver com espiritualidade, constelação não tem nada a ver com terapia de vidas passadas. A gente não fala com espíritos na constelação, a gente não invoca espíritos. A gente trabalha com campo morfogenético. A gente trabalha num campo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas. O seu like é muito importante, a sua inscrição também. Gratidão. Namastê.